para eu chegar lá, quais são os passos que eu tenho que fazer? E como que eu meço isso? Eu já tinha na minha cabeça que eu queria impactar a sociedade, então que eu precisava crescer e chegar numa posição que eu conseguisse impactar mais. Que características que eu precisava, o que eu precisava ter para chegar lá? E aí eu fiz essa lista e fui buscando essas coisas ao longo do tempo. Eu tenho, desde aquela época, comecei a fazer one-to-ones com o meu time. Primeira coisa que eu sempre falo, me conta a tua história, me conta o que você quer fazer, para onde você quer ir. Alguns deles já tem bem claro, e aí legal. Então eu já sei o que você quer, para onde você quer ir, e aí eu consigo ajustar o que eu quero dele com aquilo, e eu tenho certeza que ele vai estar muito mais engajado no sonho que a gente está fazendo. Eu consigo adequar o sonho ao que ele quer. E os que não têm isso claro, eu ajudo a trabalhar para ter. E esse cara acaba se ligando muito a mim na hora que eu faço isso, porque ele sabe, esse cara está me ajudando na minha carreira. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast, um podcast que traz aqui para a mesa as maiores lideranças da saúde brasileira. Para quê? Para que você, tá aí no seu hospital, na sua instituição de saúde, possa aprender grandes insights, aplicar na tua própria vida, aplicar onde você está para realmente transformar a saúde brasileira. Eu sou Rômulo Rocha, médico, empresário e host aqui do Audazes Podcast. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo ele, Michael Robert. Fala, meu amigo. Olá, Rômulo. Prazer enorme estar com você aqui mais uma vez. E caminhando para cá, aliás, bem cedo hoje pela manhã, eu li uma frase publicada pela revista Forbes, do Steve Jobs, que está dizendo o seguinte, que a única maneira de fazer algo grande é amar o que faz. E essa frase me chamou a atenção, porque como amar se trata mais de um verbo, né? Se trata de um verbo, isso a gente traduz mais na ação do que no sentimento. Nós precisamos agir, né? Para fazer algo grande, e se amamos algo, nós temos que estar disposto ao preparo e aprendizado. E aqui é um ambiente exatamente fértil para isso, para a gente poder trocar experiências, aprender com quem já fez, acertou, errou, mas que deu certo, que tenha a nos ensinar, que tenha o que compartilhar e ganhar nosso tempo de trajetória, para que a gente possa, então, fazer algo grande que a gente sonha, deseja fazer, né? É muito bom estar com você, muito bom estar com você que também nos assiste. Maravilha. E a gente já tem dito aqui várias vezes no podcast que bons conselhos são o principal acelerador da jornada de qualquer líder e qualquer empresa. Verdade. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, a gente está super animado, ele, Felipe Clemente. Só vou falar um pouquinho do currículo aqui do Felipe, porque é enorme, né? E realmente é um prazer ter você aqui. O Felipe é engenheiro mecânico pelo Instituto Mauá, tem especialização em administração pela FGV, MBA pela Duke University, foi CEO da Sodexo, divisão de saúde no Brasil, e é CEO da Pixion, uma das maiores empresas de tecnologia na área de saúde do Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo. Rômulo, obrigado por me receber aqui, ter vocês dois mestres aqui, você e o Mike, é muito legal estar juntos. Até parafraseando o Mike, tem uma frase que eu adoro, eu acho que foi atribuída ao Einstein, eu não sei se é dele ou não, que loucura é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Então acho que a gente vai discutir aqui hoje de algumas coisas que você pode fazer diferente para ter resultados melhores aí no seu dia a dia. Excelente. Felipe, você tem uma trajetória espetacular, muito bacana, mas como que foi teus primeiros dias, né? Como é que você parou na engenharia? Como é que foi esse processo aí de decidir, poxa, marcar o xizinho da engenharia? É uma história engraçada, tá? Eu sempre gostei de números, sempre gostei de matemática e de coisas exatas. E eu também sempre fui apaixonado por física, para entender como as coisas funcionam no universo, né? Por que a Terra gira, por que a Terra gira em volta do Sol, o que tem lá fora, né? Então, um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, decidi o que eu quero fazer. Então, o que você quer fazer? Eu quero ser físico. Aí meu pai, né, um português daqueles que o pai dele chegou no Brasil sem nada, trabalhou para se fazer e tudo, falou, filho, física não dá dinheiro. Vai fazer engenharia que é parecido com física, se trabalha com número também, isso aqui é uma carreira que dá certo. Eu acabei seguindo o conselho dele.
continuo apaixonado por física e volta e meio leio livros, entendo das teorias, coisas que minha mulher até hoje fala que não sabe. Eu tento explicar para ela, muitas vezes a gente não consegue chegar no acordo. Ela é muito mais humana do que eu. E acabei seguindo por causa desse conselho do meu pai. Não me arrependo, gosto bastante do que eu faço. Espetacular, espetacular. E você fez engenharia, vai se especializar, enfim, vai ter uma preparação. Como é que foi tua entrada na saúde? Como é que foi essa trajetória de sair da faculdade, entrar no mercado de trabalho, ir galgando a experiência? Conta um pouquinho pra gente do Felipe nos primeiros dias como um profissional. Então, Rômulo, quando eu estava já acabando o curso, eu sempre gostei de carro. Sempre mexi, tunava meus carros, nunca estava satisfeito da maneira que ele estava. Eu sempre estava tentando colocar alguma coisa. Então, eu me via no futuro trabalhando em automobilística e eu comecei minha carreira nisso. Então, eu trabalhei na Scania há algum tempo, fiz o meu estágio lá. Acabei mudando depois para Braseixos, que era uma empresa que fazia eixos de caminhões, tratores, primeiro como trainee de manufatura e depois como engenheiro de manufatura. E nesses primeiros anos de carreira, eu comecei a perceber que era muito interessante. Eu sempre gostei de resolver problemas. Então, eu resolvia problemas de manufatura. Temos que fazer o eixo de uma forma mais otimizada. Eu tenho que melhorar a linha de produção. Então, como eu mudo as coisas lá dentro, como eu uso tecnologias como Kanban, como eu faço reengenharia na época para reduzir o custo. Então, sempre estava olhando com foco muito naquele determinado aspecto da produção. E eu comecei a ver que os maiores desafios para as empresas não estavam tanto na linha de produção, estavam em como as empresas se organizavam e trabalhavam. Isso me fez... Jornada de gestão. Isso me fez ver que existia um gargalo de gestão muito maior do que os outros nas empresas. E aí eu comecei a procurar como eu me especializava mais nisso. E eu acabei começando uma pós-graduação na GV, em administração, para começar a entender o aspecto humano, né? Porque muitas vezes o número faz exato, mas o comportamento humano não permite que você faça aquilo, né? Então, como que a gente incentiva as pessoas, como que a gente alinha as pessoas para que aquele objetivo seja alcançado? E fazendo isso, eu vi que eu precisava buscar uma experiência e outras posições dentro da empresa para começar a entender ela mais integralmente, né? E aí isso me fez mudar. Eu acabei indo para uma área comercial, saí na época da Braseixos, busquei um trabalho numa empresa na área comercial, na área de desenvolvimento de produto, e buscando ir para a área comercial, que foi na Alcan. E aí eu fui para a Alcan, passei 3 anos lá, tive muito sucesso, desenvolvi uma liga nova de panelas, abri o mercado de panelas. Panela? E aí me colocaram, como eu desenvolvi a liga, me tiraram da área de desenvolvimento de produtos, falaram, agora você vai vender e abrir esse mercado. Fui lá, abri, tive muito sucesso. E aí, nesse processo, acabei virando um alto potencial de crescimento dentro da empresa, né? Você saiu de um papel mais técnico, de manufatura, passou por um segmento de pesquisa e desenvolvimento, e depois foi migrando mais para a gestão. Até um fato engraçado, durante esse tempo, a Alcan estava ajudando o Almer Klink a fazer o Paraty 2. E eu fui lá ensinar os soldadores deles como fazer a solda. E convencer o Almer Klink que a forma que a gente queria fazer era melhor. Então, era difícil convencer ele de algumas coisas, mas era uma pessoa incrível. Então, tive algumas experiências interessantes. E aí, nesse tempo na Alcan, surgiu a oportunidade de para crescer na empresa, fazer um MBA fora. Então, meu chefe lá, que era o diretor comercial, falou, cara, vejo você como um substituto para mim no futuro, mas seria interessante você ir fazer um MBA fora. Existem oportunidades da Alcan patrocinar esse MBA. Na época eu comecei a focar nisso, fui atrás de oportunidades, apliquei para várias escolas, estudei 1 ano e meio e acabei entrando em algumas escolas muito boas, dentre elas a Duke. Na hora que eu fui falar com eles para sair, infelizmente naquele momento a minha área dentro da Alcan estava fazendo spin-off, ia virar Novelis, que é hoje a parte toda de laminação da Alcan, e eles não podiam fazer esse investimento, todo esse tipo de investimento em pessoas estava
congelado naquele momento até que a separação das empresas acontecesse. Como eu já estava bem convencido, eu acabei conseguindo uma bolsa e fui por conta própria fazer o MBA fora. Espetacular. Felipe, uma coisa que a gente percebe em grandes líderes, em quem avança, quem galga posições, é visão, né? Você está me falando aqui de que você é jovem, dentro da engenharia, passou pelas empresas, foi ganhando competências, foi tentando coisas novas, porque não é normal, né? Você teve que ser muito flexível, ter uma capacidade de adaptação muito grande, ter uma sede de aprendizado muito grande, migrando de um projeto para outro. Mas o que eu queria entender no teu começo era o que te movia, qual que era o sonho do Felipe que fazia ele ter essa disposição para evoluir, e aí a empresa não consegue, infelizmente, honrar um compromisso ali por questões, né, que acontecem de fato, de te mandar para fora e você ter que ter esse risco, dispêndio financeiro. O que estava no teu coração ali, te movendo? O que você via? Né? Qual era o futuro que você queria para você? Então, eu acho que tem 3 fatores ali principais que me moveram nessa minha carreira, principalmente nesse início. 2 estão ligados com exemplos familiares. A minha família, minha avó fundou a PAI de São Paulo. Tá? Meu tio nasceu com síndrome de Down, e minha avó, vendo a situação dele, se juntou há uns 64 anos atrás, acho que está fazendo 64 agora, esse mês, e fundou a PAI com outras mulheres e parentes de filhos com síndrome de Down, para ajudar as pessoas que estavam na mesma situação e ter uma instituição para isso. E essa instituição veio crescendo todos esses anos. Então, eu sempre tive um exemplo de família de gerar um impacto. Eu sempre queria fazer alguma coisa que não fosse só para mim, que fosse gerar um impacto na sociedade. Tá? E eu via que, otimizando as coisas, eu poderia gerar esse impacto. Tá? Então, cada vez mais, eu vi que primeiro com processos, mas depois com gestão de pessoas, esse impacto crescia ainda mais. Segundo, um exemplo que eu tenho da minha família, como eu falei, meu pai é filho de portugueses e de imigrantes, eles vieram, o meu tataravô perdeu tudo em Portugal, então a família teve que se espalhar, foi cada um para um lugar, meu avô foi para a África antes de vir para o Brasil, quase morreu lá, chegou aqui sem nada e se fez, né? Então eu tenho essa coisa de garra, de não largar. Então, por várias vezes, por exemplo, quando eu estava dentro da Braseixos, eu tive uma oportunidade de ir para vendas. Me chamaram. Meu chefe falou que não podia abrir mão de mim na área de fabril, né? na área do chão de fábrica. Então, não pude ir para lá. Eu podia ter desistido e continuado onde eu estava. Ele falou, cara, você vai me substituir, você é o cara que estou aqui. Estava confortável, tranquilo, tinha um salário bom. Eu falei, não, saí de lá para ganhar menos, para ir para uma outra onde eu via mais futuro. Então, no MBA, eu tive um primeiro ponto ali que, quando eu prestei a primeira vez, eu não entrei, eu demorei 1 ano e meio para... Daí eu me preparei muito melhor para ir. Quando eu entrei, a empresa não estava pronta para me financiar. Eu fui atrás de uma bolsa. Então, essa persistência, para mim, é uma coisa também muito importante. Se você acredita numa coisa, tenha persistência, né? E o terceiro, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Então, eu sempre olhava onde eu queria chegar e eu colocava milestones, né, em inglês a palavra, que seria objetivos de médio e curto prazo. Tá? Para eu chegar lá, quais são os passos que eu tenho que fazer? E como que eu meço isso? Então, eu já tinha na minha cabeça que eu queria impactar a sociedade. Então, que eu precisava crescer e chegar numa posição que eu conseguisse impactar mais. Que características que eu precisava, o que eu precisava ter para chegar lá. E aí eu fiz essa lista e fui buscando essas coisas ao longo do tempo. Eu quero entrar nesse ponto, Felipe, gerar impacto, porque você está citando essa palavra por diversas vezes. Isso também estimula o nosso ambiente aqui. Você falou de resiliência dentre as 3 situações, dentre os 3 exemplos que você tem, ou estímulos que você tem, aprendizados. Nós estamos numa geração hoje mais imediatista, né? Os resultados têm que acontecer com muita velocidade. De certa forma,
as empresas também, elas estão encarando esse ambiente, também estão exigindo resultados com bastante velocidade. É comum, por exemplo, que um médico, Romulo, ele recém inaugura o seu consultório, e uma amiga da minha filha fez isso agora, recentemente, com 30 anos de idade, pouco menos de 30 anos de idade, recém inaugura o seu escritório, o seu consultório, e ele já tem que empreender junto com a sua função. Ele empreende porque abriu o seu escritório, ele empreende porque ele vai para uma mídia social, ele quer ser um influenciador, ele quer ensinar outros que estão começando, mas ainda não conhece uma longa jornada. Que dica que você nos dá, ou que experiência que você divide para a gente associar essa necessidade de curto prazo de resultado à resiliência? Porque nós sabemos que a jornada, o caminho, ele não é plano. Ele é um caminho estreito, é um caminho complexo. Nós estamos numa economia altamente volátil, numa globalização, vivemos uma globalização complexa, né? Um ambiente geopolítico complexo que hoje nos atinge facilmente. Então, não há um caminho fácil, plano. Como adquirir isso? Ou como se preparar? O que prever num ambiente desse? Eu acho que tem alguns pontos aqui, é uma pergunta bem interessante. Eu acho que o principal, que é o meu maior desafio que eu sofro desde o início da minha carreira, é como gerir expectativas. Ótimo. Sensacional. Ótimo. E aqui eu acho que tem dois componentes nessa gestão. Uma é externo, para as pessoas que você está interagindo, desde o teu chefe, teu funcionário, o investidor da empresa, como gerir as expectativas para esse cara. Então, tomar cuidado para você não prometer coisas. Eu brinco que você tem que ter muito cuidado em 2 horas. Uma, quando você está muito frustrado com uma coisa que não deu certo, porque aí você tende a ser muito pessimista, e quando você também está com as coisas dando certo, que você está assim, que aí você tende a ser muito otimista. Então, nessas 2 horas, tenta sempre contrabalancear. Se está muito otimista, pensa em tudo que pode dar errado. Se você está muito pessimista, pessoal, já estou perto do fundo do poço, o que pode dar certo agora? Para balancear isso. Então, você ter essa gestão de expectativas com as pessoas de fora. Mas mais importante que isso é a gestão de expectativa com você mesmo. Porque às vezes a gente coloca expectativas que são irreais. E aí isso gera infelicidade, isso gera o que chama a síndrome do impostor. Então você acha, cara, eu não estou preparado. E esse é um círculo vicioso que pode te levar ao fracasso, se não for administrado. Tá? Agora, gerar expectativa um pouco fora da realidade, para quem está iniciando a carreira, né, ou para quem é muito normal. Né? Como é que a gente pode contribuir? O que a gente poderia fazer ou sugerir? Por exemplo, será que ter um conselheiro próximo é uma alternativa? Ter um mentor? Se associar em grupos que podem trocar informação e principalmente experiência? Eu acho que esses são pontos muito válidos. Tem que falar com gente que já passou por aquilo, porque esse cara pode te ajudar a balancear a tua expectativa, porque muitas vezes quando você está muito otimista, você tende a simplificar muitos dos passos que você tem que passar para chegar naquilo lá, né? Então, a outra coisa que eu faria é converse com essas pessoas e monte um plano, um mapa de como chegar lá. Tá? Eu vou começar aqui, esse é o primeiro passo, esse é o segundo, e daí nesse mapa coloque objetivos de curto prazo. Então, eu preciso alcançar esse primeiro passo para ir para esse segundo, para esse terceiro, para esse quarto. Isso vai te ajudar a setar essa expectativa pelo tempo. Eu achei que em 1 semana eu estava com o website pronto. Não, demorou 3. Cara, se está demorando 3 aqui, talvez esse cronograma que eu fiz para daqui a 1 ano eu estar com 1 milhão de viewers no meu, talvez não seja tão mais realista. Então, isso vai te ajudando a ajustar essas expectativas. Então, divida em pequenos passos. Não espera tudo estar acontecendo para você comemorar, entendeu? Comemore os pequenos, porque a própria comemoração e atingimento dessas primeiras metas vão te dar mais gás, vão te dar mais moral também com as pessoas que estão envolvidas no projeto, de que você consegue chegar lá. Espetacular, Felipe, espetacular. E eu quero que a nossa audiência, você que está aí nos assistindo, reflita bastante sobre o que o Felipe acabou de falar, porque é uma lição muito valiosa, especialmente para quem está começando
né? E tem muitas incertezas, ainda não sabe muito bem o que fazer. Eu até escrevi aqui para esquematizar, né? Primeiro, Felipe, você tinha uma visão clara de o que você queria na sua vida. Poxa, eu quero ter impacto. Eventualmente, como ter impacto, onde ter impacto, não estava bem definido, mas o que você entendia é que você tinha que alcançar mais pessoas. Tinha que impactar mais pessoas. Segundo ponto, você construiu essa visão de futuro com clareza e estabeleceu passos intermediários, entre eles passos que tinham curto prazo, né? Evidente que o plano ele é dinâmico. Imagina, todos nós, né? Quando você é pequeno, você quer ser astronauta, policial, depois você quer ser engenheiro, aí depois... Então, é dinâmico, mas você sempre tinha ali, ou buscava ter uma estrutura racional que te guiava o que você estava fazendo no seu dia a dia. O que você estava buscando, né? Isso é fundamental, porque quem não tem a clareza disso não consegue não consegue se portar no ambiente. Isso é uma espécie de consciência situacional, um termo muito, muito frequente em aviação, né? Porque uma das maiores causas de acidente aéreo é perda da consciência situacional, né? A gente tem que ter uma consciência situacional na nossa vida. Para isso a gente tem que ter bons instrumentos. E você colocou 3 instrumentos muito claros aqui para a gente. É uma visão clara de como que eu quero terminar a minha existência, ou seja, o que eu quero fazer, a visão e o plano. Mas queria destacar aqui, Michael, um ponto muito interessante que o Felipe falou, e talvez até ele não tenha percebido quanto isso é impactante, que é a análise de si mesmo. Então, ele coloca o plano, esse plano ele exige, essa receita, ela exige certos ingredientes. Olhar para si mesmo e entender, para essa receita que eu quero fazer aqui de carreira, quais são os pontos que eu não preencho ainda? Onde eu estou forte, onde eu estou fraco? E isso é fundamental, porque é frequente, digamos assim, algumas pessoas até têm uma visão clara de futuro, mas elas não exercem, não estressam a autoconsciência. Não olha para dentro de si e fala assim, cara, eu quero ser um grande CEO. Mas eventualmente não entende que não se comunica bem, não entende processos, e aí a trajetória é muito mais longa e muito mais sofrida. Então, espetacular esse ensinamento, e é um privilégio para a gente. Sem dúvida. Trazer essa clareza para nossa audiência e para nós, né? Felipe, queria te perguntar como que foram as tuas etapas seguintes, né? Depois do MBA, volta para o Brasil, como é que foi tua... Então, foi muito interessante, porque até esse momento eu não tinha pensado na área de saúde. Eu vi apesar do meu avô ter sido um radiologista muito famoso, que legal. Ninguém seguiu da família essa história. O meu avô materno, né? Uhum. E ele falava comigo, ele era um dos provavelmente meu primeiro e mais importante mentor. Eu sentava muito com ele, ele tinha a paciência de me explicar as coisas. Então, eu adoro história. E ele falava que a maneira de você entender história é entender por que aquilo foi tomado naquela época. Entender os fatos e por que foi tomado. Normalmente, como a gente aprende história antigamente, a independência ocorreu em tal data. Mas por que ocorreu a independência? Quais foram os fatos que levaram as pessoas a tomar aquelas decisões, né? E isso tem muito a ver com essa nova fase. Quais os fatos que me mudaram para eu ir para a saúde, né? Eu quando eu fui fazer um MBA fora, uma das coisas que eu tinha como meta o grande vantagem de você fazer um MBA fora não é o conteúdo das aulas. O conteúdo das aulas é muito parecido com o conteúdo que você vai ter aqui, e aqui é muito mais barato de fazer, né? Você não tem que parar de trabalhar 2 anos, ir para fora, pagar em dólar, você paga em real, continua trabalhando. Então, financeiramente, se fosse só isso, não faz sentido. Vale a pena você fazer um MBA aqui. Eu fui porque eu queria saber lidar com pessoas que pensam diferente de mim. E eu queria criar um network global. Porque com um network global, eu consigo ter um benchmark muito maior do que eu tenho aqui. Enquanto você está olhando só o Brasil, você tem um nível de experiência que você pode adquirir ou pode comparar. Quando você olha o mundo, pode ter coisas que estão sendo feitas na China, no Japão, nos Estados Unidos, de forma muito mais eficiente do que a gente faz aqui. Se você tem esse network e você consegue chegar nisso,
você consegue ser mais eficiente. É verdade. Então, Espetacular. para mim, esses foram os motivos que eu fui. Criar esse network e saber lidar com pessoas que pensam completamente diferente de mim. E a Duke me deu essas duas experiências. Eu tenho uma vez, uma primeira, a gente chegou, os internacionais normalmente fazem 2 meses antes de aclimatação, para você entender mais a cultura americana, também. Entender como você deve se portar e entrar e estar mais entrosado quando você entrar. Então, isso foi fantástico para mim. Eu quis fazer, é opcional, mas eu quis fazer, porque me gerou um relacionamento muito bom com as pessoas, com os internacionais que foram. E uma das exercícios que eles faziam nesse daqui, eles pegaram e botaram lá que a gente tinha que explorar uma ilha. Então, essa ilha era uma ilha de pescadores que encontraram petróleo. E aí tinha uma oportunidade, você era o governador da ilha, e tinha uma oportunidade de se explorar aquele petróleo e trazer riqueza para as pessoas, né? Mas, dependendo de como fosse, você podia destruir o ecossistema da ilha, né? Então, no grupo eu tinha um mexicano, eu tinha uma russa, eu tinha eu como brasileiro, e tinha 2 outros europeus, tá? E é muito interessante, porque o mexicano, porque ele morava numa região onde tinha petróleo e viu a praia que ele surfava ser destruída por causa do petróleo, ele falou, não tem que explorar, não vamos explorar. Uhum. A russa, que vinha de uma cultura onde para você ganhar você tem que tirar o máximo possível, queria pegar, vender a ilha para os petróleos, dar dinheiro para cada um e falar, vocês se viram, entendeu? E aí você tinha que chegar no meio termo. E uma das condições era, tinha que ter consenso. Você não podia votar, para chegar. E você tinha 2 dias para chegar numa conclusão. Importante isso. Nossa, eu sei que a gente foi conseguir chegar na conclusão, a gente passou 1 dia e meio sem conseguir fazer, brigando, entre eles, cada um com seu argumento e ninguém queria ceder. Aí a gente chegou e falou, gente, e se você não chegava, você perdia o exercício. Então a gente chegou, gente, vamos fazer o seguinte, cada um bota as suas principais objeções e vamos tentar chegar no meio termo. Isso foi uma lição que eu levo até hoje para a vida. Saber ouvir as pessoas. Às vezes a gente entra numa discussão sem dar completamente ouvidos às coisas, você já entra fechado. Uhum. E aí isso me leva para o que aconteceu no MBA depois. Eu acabei me envolvendo, como eu queria ter muito contato com as pessoas, eu acabei me candidatando para clubes e eu fui o primeiro internacional que conseguiu ser presidente de um clube que a gente chama de profissão lá. Então, de mercado. Eu fui o presidente do clube de General Management, de administração. Que legal. Tá? Então, isso acabou me abrindo contato com várias empresas, a GM, General Motors, onde eu fiz o meu estágio, e depois a Johnson. Uhum. E a Johnson me abriu uma oportunidade de emprego. E era muito doido, porque eu nunca tinha olhado o mercado de saúde. E aí os caras falando, não, você tem que vir entrevistar com a gente. Eu falei, cara, vocês fazem fralda, cotonete, não tem nada a ver com isso, me esperei sem carro. Não, vem, é uma área diferente, a gente é uma área médica, de suturas. E aí eu fui conhecer e me apaixonei. Mas eu tinha que estar aberto para isso. Então, e isso foi muito do que eu aprendi lá. Tá aberto a escutar. Escuta primeiro, não faz um preconceito antes de ter os fatos. Então, isso foi uma das grandes lições que eu tirei do MBA. Às vezes você senta com uma pessoa e por ela ser diferente de você já se fecha para as ideias dela. Fala, essa pessoa aqui não pensa que nem eu não vou ouvir ela. Você até está lá, você está escutando, mas você não está ouvindo, entendeu? Então, é importante você ter essa... Você não está absorvendo o que ela está falando, você não está se botando no lugar dela para entender como ela pensa. Importantíssimo, Felipe. Eu gosto de te ouvir em relação a isso, porque compreender, para depois ser compreendido, é uma base importante de liderança. E nós sabemos quanto liderança é importante para multiplicar resultados e como é difícil encontrar bons líderes. Você acredita que essa experiência tua do MBA internacional e essa conexão então com Johnson & Johnson, com GE, como é que isso moldou o teu estilo de liderança? Olha, moldou muito. O que no começo da minha carreira, eu achava que eu conseguia resolver tudo, sabe? A gente acha que todo mundo é burro e que você é o único inteligente e que você é o único que sabe fazer.
Que importante isso que você está dizendo, viu, Felipe? E isso funciona maravilhosamente bem até você chegar a um nível de coordenação. Porque aí você ainda consegue, você está com 2, 3 caras embaixo, você ainda consegue trabalhar por 2, 3, virando noite. E eu fiz isso. Eu quase tive na época da Braseixos, eu quase tive, eu teve um dia que eu falei, cara, eu não como, eu não durmo, porque eu estava tentando fazer tudo sozinho. A gente estava numa auditoria de qualidade e eu estava fazendo todos os documentos e meu time estava lá quieto, assim, olhando para minha cara. Tranquilo. E eu estava correndo atrás de tudo. Por quê? Porque eu não confiava em delegar. Fazendo de forma absolutamente independente. E eu achava que a pessoa não ia conseguir fazer. E um líder, o trabalho do líder não é isso. O trabalho do líder é preparar as pessoas para fazer. Você pode até saber fazer, mas você tem que desenvolver essas pessoas para fazer. Se você não faz isso, teu impacto é muito limitado. Lembra do impacto? Sim. O meu impacto fica curto. Eu não vou subir, eu não vou conseguir ser eficiente acima de um nível de coordenação, porque eu não vou delegar. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi muito. Mas isso está muito relacionado em como você tira o máximo daquelas pessoas. E aí passa em, primeiro, você consegue se colocar nos pés dela e entender quais são os valores, o que ela quer, onde que ela quer ir no futuro. Eu tenho, desde aquela época, comecei a fazer one-to-ones com o meu time. Eu falo, a primeira coisa que eu sempre falo é, me conta a tua história e me conta o que você quer fazer, para onde você quer ir. Sensacional. Alguns deles já têm bem claro, e aí legal. Então eu já sei o que você quer, para onde você quer ir, e aí eu consigo ajustar o que eu quero dele com aquilo, e eu tenho certeza que ele vai estar muito mais engajado no sonho que a gente está fazendo. Eu consigo adequar o sonho ao que ele quer. E os que não têm isso claro, eu ajudo a trabalhar para ter. E esse cara acaba se ligando muito a mim na hora que eu faço isso. Porque ele fala, esse cara está me ajudando na minha carreira. Então, um líder, ele acaba, quanto mais você sobe, mais você tem que olhar para o futuro, mais você tem que olhar para aonde você quer chegar e mais você tem que engajar as pessoas debaixo de você. Por que eu chamo engajar? Porque você tem que preparar líderes que estão com você, não por um processo, você tem que fazer A, B, C, D. Não, ele está lá com um sonho que você ditou. Para você dar liberdade e autonomia para ele fazer. Ele tem que estar convencido do sonho e engajado com você, para ele engajar as pessoas de baixo. Então você começa a ser cada vez mais um líder de torcida e menos um fazedor de coisa. Nesse contexto, fantástico, né? Com certeza. Fantástico, porque você deu uma aula aqui de liderança, como praticar a liderança, de fato. E também comprovando que a liderança é um grande fator de multiplicação de resultados. Quer dizer, a gente não pode abrir mão da liderança. Você começou falando sobre gestão e agora deu uma ênfase à liderança. Qual é o mais importante? Dos dois? O mais importante para mim é cultura. E a cultura você gera primeiro com liderança e depois com gestão. Você precisa ter a gestão para saber se você está indo para o caminho certo. Porque daí você mede com fatos e dados. Se aquilo que você está fazendo está te levando para onde você quer ir. A gestão por si só, ela não garante sucesso. Por quê? Porque conforme você vai subindo, o ambiente vai ficando muito mais complexo. A complexidade chega num ponto que você já não consegue controlar só com gestão. Você precisa ter engajamento. Com certeza. Porque senão as decisões vão centralizando só em você e você não consegue controlar tudo. Você entra naquele problema que eu te falei lá atrás de querer coordenar e fazer tudo. Você não está fazendo tudo, mas você está querendo controlar tudo. Conforme você vai subindo, você já não consegue mais controlar tudo porque você vira um gargalo das informações. E nem sempre você vai saber de tudo, concorda? É aquele negócio de você, como líder, também saber os seus pontos fortes e fracos, ser humilde o suficiente para reconhecer que tem coisa que você não sabe e delegar para outras pessoas que sabem mais que você. Eu brinco que um líder que não está disposto a ter pessoas embaixo dele que sabem mais do que ele, não é um líder efetivo, não é um líder que pode desenvolver e ter um maior impacto na sociedade. Espetacular. Então, assim, basicamente, conforme vai subindo e conforme você vai liderando mais gente, você tem que se tornar cada vez, na verdade, mais humano para ser capaz de liderar o coração das pessoas. Tá? E você falou coisa alta, muito interessante. E os melhores funcionários que eu já tive, todos eles tinham sonhos, aspirações,
que estar na empresa ajudava ele a chegar lá. Então, você nos deu aqui uma excelente lição. Eu diria que pauta, inclusive, o recrutamento. Isso tem que ser sondado pelo RH, tem que ser sondado pelo líder, de qual é o futuro pretendido dessa pessoa e como é que essa empresa estar aqui fazendo o que você vai fazer vai te ajudar a chegar lá. Porque o fato inegável, o ser humano, ele é egoísta. Ou, se não é egoísta, ele tem prioridades. Qual que é a prioridade? É ajudar a si próprio e a própria família. Tá certo? Ninguém pode ser condenado por querer um futuro melhor para si e para a própria família. Agora, a empresa que vai ter o melhor engajamento é aquela que consegue construir na narrativa, nas melhores práticas, no modelo de liderança, essa sinergia entre o que o indivíduo quer para ele mesmo e aquilo que a empresa precisa para o futuro. Né? Eu gosto do conceito que a gente usa nas nossas empresas, que é de ser uma empresa realizadora de sonhos. Né? Ou seja, eu sempre pergunto para os meus candidatos, cara, qual é o teu sonho? E como que estar aqui vai te ajudar a chegar lá? Se não tem clareza, se não está claro, geralmente você, mesmo com uma pessoa talentosa, você vai colher um baixo engajamento. E com a tecnologia, com as ferramentas de gestão, cada vez mais o que está fazendo diferença de desempenho é o componente humano, é o componente do engajamento. Então, olha só como que é importante essa tua lição. Fundamental, Rômulo. Eu quero aproveitar aqui o Felipe, o tempo que a gente tem, para explorar mais o tema cultura. O Brasil é feito de pequenas e médias empresas. Né? Eu tenho o privilégio de ter também uma consultoria e eu, pessoalmente, vou em várias empresas de vários segmentos e o tema cultura, para muitas empresas, é quase que uma novidade. Né? Se cultura ela vem antes para poder calibrar gestão e liderança e gerar o impacto que a empresa precisa gerar o resultado que ela precisa gerar para si e para a sociedade, quais são os primeiros passos? O que você sugere a uma empresa, ou um empresário, um empreendedor, alguém de carreira, começar a influenciar o seu ambiente ou provocar no ambiente que esse tema seja trabalhado? Olha, a primeira coisa que esse cara tem que fazer é entender qual o objetivo dele, qual o impacto que ele quer dar. Muitas vezes, esses profissionais, e você tem que ter cuidado para não cair na armadilha de colocar objetivos materiais como sucesso para você e como final. Objetivo material é meio. Então, quero ter uma casa melhor, quero ter um carro melhor, quero ter um cargo XPTO, entendeu? Cara, porque a hora que você atinge isso, está vazio, acabou, entendeu? E aí, você vai fazer o quê? E é muito difícil de você engajar pessoas com um objetivo nesse sentido. Exato. Porque ele é raso, ele não tem profundidade. Então, a primeira coisa que eu faria num líder é aonde eu quero chegar, o que eu quero ter, qual que é o impacto que eu quero ter. Então, o meu hoje eu quero tornar a saúde mais acessível para as pessoas. Então, tecnologias fantásticas estão surgindo, só que o preço está escalonando de uma forma que daqui a pouco poucas pessoas vão ter acesso. Então, como que eu garanto isso? Mas depois eu entro nesse sentido, voltando lá. Então, a primeira é ter esse objetivo. A segunda é ter uma noção muito clara do quais são os seus pontos fortes e fracos. Trabalhar nos pontos fracos que você possa melhorar. E isso é um exercício de autoconhecimento. Você não consegue criar uma cultura ou fazer se você não sabe exatamente onde você está, entendeu? Então, cara, eu quero criar uma cultura e eu vou ser o cara que vou falar lá na frente para criar isso. Cara, eu sou péssimo em falar, eu sou gago, eu nunca treinei. Então, ou você vai treinar, ou você vai trazer pessoas que estão junto com você que vão ajudar a construir esse sonho, tá? Com isso, entenda quem naquela organização que você está é considerado líder. Só que aqui você não vai olhar o organograma para descobrir isso. Você vai conversar com as pessoas e descobrir quem que é o cara que você ouve aqui dentro. Quem que é o cara que te influencia. Talvez aquele cara que está há 20 anos lá, que tem um cargo mais ou menos, mas é que o cara que está no cafezinho lá e que a hora que sai alguma coisa nova, o cara vai falar, isso aí vai pegar ou não? Você acha que vai para frente, não vai?
Ele fala, não sei, vou ver. Você precisa descobrir quem são esses caras. Quem são? Eu chamo eles de nódulos até, que é onde a informação corre. A famosa rádio peão lá atrás, nem sei se ainda usa esse nome hoje em dia, né? Que cada vez mais você tem emprego de peão, né? Hoje em dia, peão está quase sumindo, né? É verdade. Mas que controlam essa informação. Esses caras têm que estar do teu lado. Você tem que trazer esses para o teu lado. E dividir esse sonho com eles. Eles comprando e estando engajados nisso, você consegue começar a mudar a agulha. E aí criar métodos de medir isso. Tanto por esses caras, porque eles vão falar, está funcionando, não está. Então você tem que ter cara nos vários níveis da organização que está falando, está indo, a mensagem está chegando na ponta, não está chegando. Então, para mim, é por aí que você começa. E tem um outro fator incrível que muita gente esquece, que é consistência. Tá? Um amigo meu que trabalha no Exército falava para mim que a palavra move e o exemplo arrasta. Sim. Tá? Então, se você está falando que a empresa está passando por um momento difícil e precisa economizar dinheiro, e o cara vê você viajando de business para ir para uma reunião fora, não faz muito sentido, né? Então, você tem que fazer o walk the talk. Se você está falando aquilo, você tem que seguir aquilo. Eu posso dar um exemplo que a gente está fazendo hoje na empresa. A gente está reduzindo custos. Nós estamos num momento em que o setor de saúde está passando por grandes mudanças aí, e muitas empresas estão tendo que reduzir. Então, a gente prega eficiência para fora, eu tenho que ter eficiência dentro de casa. Então, a gente está fazendo uma série de cortes de coisas dentro de casa, redução de plano de saúde. Reduzir o plano de saúde de todo mundo, eu reduzi o meu também. Entendeu? Estamos todo mundo no mesmo barco, senão não tenho moral de falar. Muitas vezes o líder tem que ser até o primeiro, né? A liderança, né? O corpo de liderança tem que ser o primeiro a reduzir. É o primeiro que faz. Então, cara, se não vai ganhar bônus, eu também não vou ganhar bônus. O meu bônus tem que estar ligado com o bônus de todo mundo. Então, isso é muito importante, porque isso te dá força, te dá, como que eu vou falar? Autoridade para falar. Autoridade moral, né? É mais do que o cargo, a função. Então, é muito importante ter essa consistência, entendeu? Se você está indo para um lado, você tem que mostrar, através não só das suas palavras, mas também através das suas ações, que esse é o caminho que você está a fim de trilhar. Muito bom. Espetacular. Felipe, como que foi teu início como um CEO? Né? Como que foi essa trajetória para se preparar? O que mudou, né? Você teve a primeira experiência de CEO foi dentro da Sodexo, correto? Como é que foi essa eu imagino, esse enorme desafio de assumir uma operação grande, ser o primeiro homem ali dentro do andar de execução? Como é que foi para você assumir uma empresa e o que você teve que se transformar para evoluir, para dar conta do desafio? Então, até para situar, eu tive a vantagem de fazer isso aos poucos. Então, eu fui subindo na minha carreira. Eu tive, antes da Sodexo, o cargo na Bard como líder do Brasil. Então, toda a estrutura reportava para mim. Então, eu já vinha tendo parte dessas funções sendo colocadas aos poucos. Então, eu tive tempo para aprender. O que eu falo que teve de diferença, e a maior diferença que eu tive não foi quando eu fui para a Sodexo. A Sodexo me deu uma escala gigante. Então, de um dia para o outro, eu tinha 150 funcionários, aí eu saí da Bard com 150 funcionários e entrei na Sodexo com, na época que eu entrei, 10 mil funcionários. Uau! Reportando, quer dizer, debaixo da minha organização. Com um faturamento 14 vezes maior. Então, a escala foi a diferença ali. Mas eu ainda tinha na Sodexo uma pessoa que eu reportava fora do Brasil. Então, eu tinha um chefe fora do Brasil. Então, sim. A grande diferença aconteceu quando eu fui para a Pixion. A Pixion é uma empresa nacional, com fundos de investimento e sócios, e ali na Pixion eu reporto para o conselho. Então, eu não tinha um chefe que chegava para mim e falava, olha, a direção é aqui. Não dá para perguntar para ninguém, né? A direção é minha. Então eu brinco que quando você entra, principalmente você é o CEO,
realmente a primeira posição da empresa, é um cargo extremamente solitário, que muitas vezes você não tem um par, você não tem um chefe que você possa dividir ou que já venha com uma estratégia. Essa estratégia, muitas vezes, tem que sair de você. E muitas vezes você, apesar de não ter 100% de convicção, você tem que transparecer que você tem 100% de convicção. Tá? Aquela coisa, se você entrar no escritório de cabeça baixa, triste, todo mundo tá em desespero. Não dá. Eu passei por algumas situações nesses últimos 3 anos. A gente trabalha em saúde, e saúde mexe com vidas de pessoas, né? E eu posso dizer que numa empresa de software em saúde média no Brasil, né, com o tamanho que a gente tem, problemas vão ocorrer. É estatístico. Você vai ter pepino. Vai cair um raio em algum lugar, né? Certeza. E aí, e muitas vezes pepinos que mexem com a saúde, porque você é um software que ajuda a decidir como você vai tratar aquele paciente, né? Então, e você tem que ter calma e transparecer calma, por mais que os problemas, às vezes, num primeiro momento, possam parecer sem solução, né? Então, o que me ajudou muito a isso foi, por trabalhar no IJC como voluntário, eu fui presidente do IJC, presidente executivo, voluntário e também presidente do conselho. Eu via casos de mães que foram abandonadas pelos maridos com 2 filhos com especiais, com problemas financeiros, a família não ajudando, ela sozinha, lá trazendo aqueles caras andando 2 horas de ônibus. A hora que você bota isso em perspectiva com os seus problemas aqui, você fala, cara, eu não tenho problema. Ela tinha problema. Isso aqui tem solução. O dela era muito pior que o meu. Então, esse negócio me ajudou a ter perspectiva, tá? Uma outra coisa também que ajuda é procure entrar em grupos que possam virar esse soundboard, que possam trocar essas experiências. Então, eu participo de um grupo desses de CEOs, em que a gente, de mercados diferentes, onde a gente tem confidencialidade e tudo, mas a gente troca problemas, experiências, e isso tem me ajudado muito, tá? Diminui essa solidão dessa posição. Então, se você chegar nessa posição, eu aconselho muito a buscar esse tipo de troca. É muito rico. Espetacular, Felipe. A tua gestão na Pixon tem notícias sobre, né, tudo que você fez da empresa e como que você fez ela. Óbvio que é um trabalho de time, mas você liderando, quanto que ela foi transformadora. Como que você cai nesse terreno novo, que é uma nova empresa, né? Eu já tive essa experiência de ter que assumir como CEO, e você tem que ter uma consciência, como você fala, de onde é que você está, como que é o negócio. Você tem que ganhar expertise de mercado rápido, ganhar expertise de detalhes do negócio, vícios do próprio negócio, conhecer as pessoas, saber os problemas, ver onde tem esqueleto no armário, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco. Quando você assumiu a Pixel, qual foi a tua estratégia, digamos assim, de ida para a ação, ida para a empresa, para que você conseguisse realmente implementar o teu estilo de gestão? E isso eu pergunto até para ajudar os líderes e futuros líderes que estão nos assistindo a como ter uma estratégia de enfrentar um desafio. Porque se ir sem plano ou se ir intuitivamente no só vou e tomara que dê certo, geralmente não funciona. Qual foi a tua estratégia de guerra ali dos primeiros meses? Tá bom. Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender o motivo que você está indo para lá. Então, sensacional. Tá? Muitas vezes a pessoa vê uma posição e vai pelos motivos errados. Eu vou porque isso vai me dar um status, que é uma posição de status, ou porque eu vou ganhar mais. Ela não olha se aquilo está ligado com os valores e com o que ela quer. Por que eu fui para a Pixel lá atrás? Porque eu saí da Sodexo, eu tinha outras oportunidades. Por que eu fui para a Pixel? Porque eu cheguei na conclusão que nos próximos anos a maioria do benefício, do valor que vai ter para a sociedade na saúde está em como a informação flui dentro da jornada do paciente, da jornada da saúde. Espetacular. Tá?
E a Pixion estava exatamente posicionada onde ela precisava estar para isso. Era uma empresa média que tem uma participação significativa no mercado brasileiro e que está bem no centro de onde as informações fluem. A gente tem os RPs das clínicas, dos hospitais, e é ali que está a informação. Então, era ali que eu podia ter o maior impacto. Então, eu fui por causa disso. Eu não fui por causa do cargo, eu não fui por causa de financeiros, eu tinha até oportunidades com remunerações melhores, mas eu fui porque eu falei, aqui eu vou fazer uma diferença. Ou seja, ir para lá conversava com a tua meta de vida. Isso. Se encaixava. E eu queria conhecer mais de tecnologia. Então eu falei, a tecnologia está evoluindo muito, eu preciso estar mais próximo disso. Eu acho que as empresas cada vez mais vão precisar disso. E aí, quando você entra, eu acho que uma das coisas que você tem que tomar muito cuidado é que as pessoas vão chegar para você falando, olha, isso aqui não funciona, isso aqui está errado, isso aqui tem que mudar. Então vem tanto os sócios da empresa, através do conselho, vão vir com demandas para mudança, porque normalmente quando colocam, principalmente para mim, que eu sou conhecido como um cara que entra para mudar a gestão, consertar coisas, já existe uma cobrança do dia 1 para eu já tomar ações e fazer. E isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Não faça mudanças no começo. Entenda primeiro o que está acontecendo. E aí, como você entende? Espetacular. Eu tenho uma metodologia de entender. A primeira coisa que eu faço eu vou conhecer os clientes. Eu vou lá e eu quero ouvir o que eles pensam de mim. Sensacional. Eu peço para o cara falar, eu quero que você me leve nos clientes que amam a gente, para entender quais são os valores da empresa, por que os clientes compram o meu produto, e esses caras vão dizer por que compram. E eu quero que você me leve nos que me odeiam. Porque daí eu vou entender duas coisas nesse que eu odeio, que é engraçado. A primeira, por que eles me odeiam, onde está pegando, né? Quais são na visão do cliente, o que não está funcionando na minha empresa. E 2, se esse cara me odeia porque ele não saiu até agora. Então tem alguma coisa que segura esse cara aqui. Um eu sweet tenho que entender alguma coisa, o que segura esse cara aqui para também continuar reforçando essas coisas. Depois disso e durante isso aqui, eu começo a conhecer as pessoas que reportam para mim e as pessoas que reportam para as pessoas que reportam para mim. E aí eu faço bate-papos de 1 hora, 1 hora e meia, falando, cara, o que funciona aqui, o que não funciona, o que você acha que a gente pode trabalhar, o que não. Qual que é o teu objetivo aqui dentro, por que você está aqui, entendeu? E muitas vezes o cara fala, cara, é tudo ruim, então por que você ainda está aqui? Alguma coisa está te segurando aqui, senão o mercado não tá tão ruim a ponto de você não conseguir outro trabalho, né? E aí ouvir isso dá muita experiência. E eu normalmente espero pelo menos, no mínimo 3 meses para começar a fazer qualquer mudança drástica. Sensacional. É óbvio, se a gente chega no meio do caminho e encontra alguma coisa de compliance, alguma coisa mais crítica, eu tomo medidas para consertar aquilo. Mas normalmente eu tento segurar pelo menos de 3 a 6 meses para tomar medidas maiores, de tipo mudar a estrutura, trocar pessoas-chaves, eu seguro um pouco. Isso mais para qualificar a tua decisão ou para, eventualmente, até a componente político, de conquista das pessoas? Se você começa a mudar muito cedo, você ainda não convenceu as pessoas-chave que aquelas mudanças fazem sentido. E aí você corre o risco de parecer que é uma caça às bruxas e perder pessoas-chave na organização. Outra, eu ainda não entendo como que é o relacionamento de uma pessoa com a outra lá dentro. Então, às vezes, eu posso cortar uma pessoa que tem tantos relacionamentos bons embaixo e essa pessoa leva grande parte do meu setor talento inteiro intelectual. A outra coisa, principalmente para empresas médias brasileiras, é que a maioria do conhecimento não está em processos, porque os processos ainda não estão completamente desenvolvidos. O conhecimento está na cabeça das pessoas. E se você tira essas pessoas sem saber que conhecimento que está lá, você corre o risco de perder grande parte do valor daquela empresa para os clientes. Que espetacular. Muito Isso bom. É a visão de engenheiro mesmo, né? Sim, engenheiro e de quem tem experiência, né? Quem sabe construir para fazer o resultado diferente, para fazer diferença no resultado. O Felipe, como é que você prioriza as áreas que você tem que atuar? Eu uso uma coisa que eu aprendi lá atrás. Vocês já ouviram falar da teoria dos gargalos? Sim. Do Goldratt.
A Meta é um dos livros que eu mais gostei. Eu li na época da engenharia e foi uma das coisas que fez eu olhar para pessoas também. A gente começou a olhar que ali o negócio era mais do que o dia a dia da linha de produção, né? Então, normalmente, o que eu faço, eu foco em identificar os gargalos. Porque quando você chega na empresa, você tem 1000 coisas para resolver. Você vai ter 1000. Cara, vão chegar com solicitações de todos. Mas você não tem capacidade, não tem grana para fazer tudo. Entendeu? Não vai ter recursos para fazer tudo. Você vai ter que escolher algumas coisas. E aí eu foco os primeiros momentos para identificar aonde estão os gargalos que eu tenho que trabalhar. Então, no caso da Pixion, uma das coisas que a gente viu, a gente tinha um portfólio muito extenso. A gente adquiriu muitas empresas e tinha muitos produtos que faziam a mesma coisa. E a gente viu que a gente não tinha recursos para manter todos aqueles produtos atualizados. Então a gente tinha que escolher. Então, um dos primeiros gargalos que eu tinha era como que eu escolho quais produtos que eu vou continuar e como que eu preparo a transição para esses produtos. Especialmente de receita, né? Porque e aí é muito dizer sim ou não e dizer não para desenvolvimento de clientes grandes que às vezes estão num produto antigo e falam, eu quero essa funcionalidade. Não vou fazer essa funcionalidade porque eu estou botando meu dinheiro nesse produto novo e daqui a 8 meses vai estar pronto para te migrar para lá. Você vai... Então, mas isso te dá, você descobrindo onde estão os gargalos da tua empresa, te ajuda a decidir aonde você vai investir teu tempo e investir teus recursos. Mas você precisa conhecer as pessoas para te ajudar a conhecer os gargalos. Porque daí o que eu faço? A hora que eu tenho as pessoas do meu lado, eu chego, eu acho que isso aqui está impactando muito. O que você acha? E aí eu vou ouvindo e isso me dá o feedback que eu preciso para tomar decisão. Porque lembra, se você está numa empresa média, nem sempre os dados que você precisa para tomar as decisões estão nos sistemas. A maioria deles está na cabeça das pessoas. Você falando isso, delas, né? Felipe, das pessoas parece até simples, né? Mas mesmo numa empresa média, você tem lá 200, 300, 400 pessoas. Como é que você faz para tratar isso de forma coletiva? Quem que você aproxima primeiro? Quais são as pessoas-chave? Ou como é que você elege isso? Então, eu olho esses nódulos que eu falei. Que são essas pessoas que todo mundo se conecta. Então, você tem que descobrir quem são essas pessoas. Normalmente são funcionários mais antigos, que estão há mais tempo, que conversam com todo mundo. E a forma de você descobrir isso é falando com as pessoas e perguntando quem que você fala mais, quem que é o cara que... Quando você tem alguma questão assim, quem que você procura? Quando você tem uma dúvida de como faz alguma coisa aqui dentro, quem que é a pessoa que você procura? E isso vai te mostrar quem são essas pessoas. Aí, normalmente, eu faço eu gosto de fazer um mapinha. Então, eu faço um mapa de quem são essas pessoas dentro, quem influencia que área, e aí eu vou conversar com essas pessoas e entendo o que é importante, por que ela está. Muitas vezes, ela se importa, a maioria dessas pessoas, elas se importam com as pessoas e com a história da empresa. Que legal. Você vai ver que grande parte deles são isso. Você vai encontrar também, e graças a Deus é uma minoria, pessoas que fazem isso para se manter lá, apesar de não ter a capacidade para estar, entendeu? E aí você vai ter que ver como você lida com elas. Tá? Algumas é dispensando e algumas é manejando, porque não dá para dispensar. Algumas você vai ver que você vai ter que saber controlar. Mas existe também isso. Mas é importante você mapear. Se você tem esse mapa, ajuda muito. Tá? A outra coisa que talvez vocês encarem muitos desses desafios você ter uma empresa familiar que foi crescendo muito, o dono está para se aposentar, ele tem uma influência gigante lá dentro, ele tem uma cultura muito forte e muitas vezes algumas pessoas que ele colocou lá estão lá por amizades pessoais e não por capacidade de fazer a função que está fazendo. E aí, quando ele sai, como você mantém essa cultura e como você faz essa transição de profissionalismo sem perder essa cultura no meio do caminho. Sem perder a mão do negócio também, porque o negócio é uma política interna também, né? E as coisas estão nas cabeças das pessoas. Exato. Espetacular, Felipe. Queria provocar você aqui numa questão que nós estávamos falando, inclusive, antes de começar, que é como é que você lê o cenário da saúde brasileira hoje. A saúde mundial ela é complexa, a saúde nacional também, né? Com todos os problemas econômicos, políticos, regulatórios. Como é que você olha o cenário do sistema de saúde brasileiro? E o principal,
quais oportunidades você enxerga dentro desse cenário para que possamos aproveitar e para a empresa que você lidera, enfim. Ou seja, qual é o cenário, como que esse cenário a gente pode encontrar as oportunidades dentro dele? Então, primeiro eu vou falar do problema gigante que a gente tem e como todo problema, ele gera várias oportunidades, tá? Então, hoje, o problema gigante que a gente tem dentro da saúde é que a forma como ele está estruturado, o ecossistema de incentivos, de pagamentos, de tudo como é feito hoje, faz com que o custo dele cresça mais do que a capacidade das pessoas de pagar. Tá? Não sei, vocês têm plano de saúde privados? Sim. Então, vocês devem ter visto que nos últimos anos ele aumenta mais que a inflação. Estou certo ou não? Sim, no meu, muito mais. Como presidente da empresa, eu tenho o plano de saúde dos funcionários, é uma coisa que a gente olha com lupa, porque todo ano vem um aumento de 20%, 25%, começa com 80%, esse socorro e vai negociando. E por que isso acontece? Por causa desse ecossistema. Então, os interesses não estão totalmente alinhados, e muitas vezes eles estão alinhados em algumas partes para que o custo suba. Exato. Entendeu? Eu estou falando do mercado privado aqui. Né? Tá? Então, penaliza a eficiência. As informações não fluem dentro desse sistema, então a jornada é quebrada. Então, o cara que faz o exame, o médico que está na clínica, ele manda fazer exames que às vezes ele não sabe que o paciente já pode ter, que ele podia usar, ou exames que talvez não sejam os melhores, o paciente vai para aquilo lá, aí ele vai fazer aqueles exames, tem vários tratamentos, muitas vezes o tratamento que é indicado para ele não seria o melhor, mas é indicado por um médico que não está alinhado com tudo, ou é indicado por um provedor que tem interesse em faturamento. Então, a forma como foi, eu brinco que é quase uma teoria dos jogos, né? A teoria do prisioneiro, que se você delata e o outro delata, se os dois delatam, os dois, se um delata e o outro não, ele ganha, né? Mas se o que não delatou não delatar, não confiar no outro, se os dois não delatarem, os dois saem antes. Mas se um delatar, o outro perde muito. Então os dois acabam delatando porque o cara não confia que o outro vai fazer. Então essa parte de todo mundo querer garantir o seu acaba fazendo com que o custo suba muito. E você acaba tendo um órgão em cima fiscalizador, que é a ANS, que acaba não controlando tudo e o próprio governo não gerando incentivos de modelos que incentivem o melhor resultado para o paciente com menor custo, entendeu? Existem vários modelos no mundo, isso não é um problema do Brasil, é um problema geral, né? Entendeu? Mas a gente teria como reduzir o impacto dele fazendo isso. Eu não vejo isso acontecendo no curto prazo, tá? Eu achei que ia acontecer há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando o negócio quase implodiu por causa da pandemia. Porque a pandemia, você abriu uma boca do jacaré, que eu brinco que durante a pandemia ninguém ia no médico, né? Só ia se estava com Covid, então um monte de exames e coisas não foram feitas. Então a sinistralidade caiu, que fez o plano de saúde teve que reduzir, né? Então reduziu o que você pagava de plano de saúde, ficou um monte de coisa represada, acabou isso, você teve 2 fatores. A pessoa estava muito mais preocupada com saúde, porque ficou 2 anos e meio, 3 anos ouvindo só de casos de Covid e tudo. Então, o awareness, o pensamento de saúde na cabeça das pessoas tá muito mais forte hoje do que estava lá atrás. Então, a importância da saúde subiu. E 2, um monte de procedimento que deveria ter sido feito não foi. Então, daí explodiu os procedimentos, plano de saúde ganhando menos, abriu um buraco gigante na conta lá, né? Eu achei que aquilo fosse suficiente para os caras falarem, vamos reavaliar a forma que está sendo feita, porque o custo está subindo. Infelizmente, os planos de saúde conseguiram ajustar, você teve uma consolidação maior nesse sistema, então acabou-se economizando através de um poder de barganha maior dos planos de saúde, entendeu? Que jogaram a conta para o provedor se consolidou por si só também, e também está economizando, tentando economizar. Mas é uma
vamos falar assim, é uma solução provisória. Ele vai continuar crescendo e uma hora a gente vai ter que mudar esses modelos. Isso pode acontecer por bem ou por mal, né? Então, hoje, o que está acontecendo é, já que não se cria um modelo novo, estão surgindo outras alternativas no mercado. Uma delas são os planos de adesão, os planos de cartão-benefício. Então, o cara vai lá e tem um cartão-benefício que não tem internação, mas cobre parte do negócio, né? Então, tem explodido parte de cartão-benefício, tem explodido clínicas privadas que dão desconto. Você tem um modelo verticalizado vindo do outro lado que tenta alinhar os interesses através de uma verticalização, como a Apvida, a Prevent Senior faz, que é uma alternativa também. Então, você vê esses modelos crescendo agora. Então, você tem um problema desse custo crescendo. Onde está a oportunidade aí? A oportunidade está em, se você consegue criar modelos mais eficientes, ou você consegue mostrar economia de custo, você tem um mercado gigante para você hoje. Porque os planos de saúde estão apertados, estão buscando redução. Os provedores estão buscando eficiência. Então, se você consegue trazer essa eficiência, você vai ser muito ouvido por eles. Porque hoje todo mundo está olhando em como reduzir custo, como fazer melhor. Então, você consegue falar, se você consegue trazer uma alternativa que você reduza custo e mantenha a qualidade, você vai com certeza ser ouvido. Então, isso tem uma oportunidade gigante. E isso está muito relacionado com gestão e visão holística do negócio. Então, os gestores que estão hoje, os líderes hoje, que conseguem trabalhar bem gestão dentro dos provedores que eles estão, ou trazer soluções que ajudem a aumentar essa gestão dentro dos provedores, eles vão ter uma capacidade de ganhar um valor maior nesse mercado. Espetacular. Eu faço uma leitura da saúde que, digamos que nos últimos, desde a existência da humanidade, né, o grande gargalo foi tecnologia. Não tínhamos antibiótico, não tinha anestesia. Então a evolução tecnológica que realmente era a grande fronteira de evolução da saúde. E agora é acesso. Porque a tecnologia existe e ela não consegue chegar eficientemente na ponta, né? Então realmente toda empresa, ou quase toda empresa que mirar redução de custo, ganho de eficiência operacional, realmente é um mercado ávido, né? É um mercado que está ávido por isso. Felipe, queria te fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar nosso bate-papo, que está fantástico, né Michael? Quando você olha para a tua carreira até agora, e você é uma pessoa que certamente tem muitas e muitas realizações por vir, mas onde você chegou hoje, e você olha para trás, quais são as melhores decisões que você tomou na sua vida? Coisas que você olha para trás e fala assim, caramba, que bom que eu tomei essa decisão, eu fiz tal coisa e não outra coisa, porque realmente não teria chegado até aqui. Olha, algumas coisas que eu me orgulho de ter, até pelo impacto que deu, tá? Fazer o MBA fora me abriu muito a porta de lidar com pessoas que pensam completamente diferente de mim. Então isso foi o maior valor que eu tirei dali. E acabou me levando para a saúde, abriu essa porta onde eu me encontrei, porque realmente o impacto que a gente consegue gerar é gigante. Uma outra decisão foi em 2003, quando eu voltei do MBA, minha avó me chamou para conversar, para um almoço, e ela é bem convincente, tá? Eu brinco até que no IJC, a gente mudou o nome para IJC, mas era Pai de São Paulo, eu não sou voluntário, eu sou obrigado. Porque minha avó chegou nesse almoço para mim, chegou e falou, olha, filhinho, que ela me chama assim de vez em quando. Então, eu tô com 70, na época ela estava com 78, 79 anos, ela era na época presidente da PAI, eu tô com 78, a média de idade do conselho é 78, daqui a 10 anos não tem um raciocinando direito, não tem um vivo aqui, e a PAI vai morrer junto com a gente. E esse sonho é muito importante, tem que continuar. Então, eu queria que, está entrando um presidente novo, eu queria que você se envolvesse junto para ajudar ele a fazer essa transição lá dentro, de como sair de uma empresa familiar muito centrada em algumas pessoas, né?
na figura da minha avó, principalmente, para uma instituição que está centrada em sonho, continuar com esse sonho, mas profissionalizar ela para que ela continue, não importa as pessoas que estejam lá dentro. Então, eu entrei para ajudar a fazer governança corporativa e fazer essa mudança, começar a trocar essas pessoas e colocar pessoas que conseguissem tocar e garantir a continuidade da PAI. E, graças a Deus, hoje, como em JC, a gente atende o Brasil inteiro, estamos atendendo 6 vezes mais pessoas do que a gente atendia naquela época. Uau. Hoje a gente é referência no teste do pezinho para o estado inteiro de São Paulo. Parabéns. Então, é uma coisa... Eu sou hoje conselheiro, né? Eu fui o último presidente executivo voluntário, hoje em dia tem uma CEO, e a gente conseguiu garantir essa continuidade, né? Eu sei que quando me for, o IJC, a antiga PAI de São Paulo, ainda vai estar aqui ajudando as pessoas. E é o grande trabalho de qualquer gestor, que é ter perenidade, não uma instituição que sobreviva a ele mesmo, né? Porque o propósito tem que permanecer. E a própria mudança para a Pixon também foi uma coisa que eu hoje, quando eu entrei na Pixon, só 5% das nossas vendas eram no mercado público. E hoje eu vejo que é um lugar extremamente carente de soluções tecnológicas, né? E havia assim, um preconceito de entrada no mercado público na época. Não dá, só empresas com... Achava-se que tudo que acontecia lá era nebuloso. Uhum. Eu já vinha de empresas que trabalhavam com o mercado público. Falei, não, dá para trabalhar, é tranquilo, dá para fazer. Tem muita gente séria, a gente vai ter que se ligar nas pessoas sérias. E hoje a gente já tem 15% do nosso faturamento no mercado público. Espetacular. Então, temos que trazer tecnologia. Grande parte da população que não está no mercado privado, a gente precisa ter certeza que ela vai ser bem atendida no mercado público também. Então, eu acho que é um dever como empresa brasileira estar atuando e ajudando lá também. É espetacular. Senhoras e senhores, que aula fantástica. E, Felipe, teu exemplo é muito inspirador para a gente, de verdade. Porque a gente vê uma combinação de exatas e humanas, aqui, porque a parte exata de conhecimento de gestão, estratégia de negócio, e uma sensibilidade para o fator humano da liderança, propósito, visão. Isso é espetacular, uma honra gigantesca. Eu recomendo à nossa audiência que não é possível que você vai conhecer a história do Felipe e permanecer fazendo as mesmas coisas, né? Nessa loucura. Então, extraia os insights, porque tem um valor gigantesco. E certamente, se você aplicar à tua vida as lições que ele colocou aqui, a clareza de propósito, ênfase na preparação técnica, a toda a estrutura de assumir novas empresas, que a gente que tem feito isso, Michael, a gente já anotei aqui precisamente, né, como assumir uma nova empresa, que realmente é nosso cotidiano aqui dentro dos nossos negócios, e é uma lição preciosa. Eu quero abrir brevemente para palavras finais, né? Considerações finais, né? Michael. Realmente foi um enorme prazer estar contigo aqui, Felipe. Prazer te conhecer e conhecer um pouco mais da tua história. E eu ressaltaria aqui o início. Né? Todo bate-papo ele foi muito interessante. Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade até para explorar um pouco mais esse tema de tecnologia e o impacto que ela pode gerar na saúde no Brasil. Mas os fundamentos eles sempre vêm primeiro, né? E nós estamos percebendo que os líderes que nós temos conversado e os líderes que têm gerado impacto e alcançado resultados extraordinários, eles dão uma atenção muito grande para os fundamentos, né? Para aquilo que o sustenta as suas decisões, né? Aquilo que ele vai fazer no seu dia a dia, inclusive na rotina que o Felipe citou aqui. E me chamou a atenção teu primeiro fundamento, que foi o exemplo familiar, né, que o Felipe citou aqui. E ele praticamente conclui esse bate-papo também falando evocando isso. Da família. Então, foi muito agradável, é um ensinamento precioso, vale mais do que a leitura de uns 10 livros. Com certeza. Esse bate-papo, obrigado pelo seu tempo e por dividir conosco, com o público aqui, conhecimento, essa riqueza, essa joia, que é como o Salomão, sábio Salomão, né? O trilionário Salomão dizia que o conhecimento vale mais do que o ouro e a prata, né? Então, a gente se sente aqui mais rico ao sair desse bate-papo. Obrigado, Felipe. Felipe.
Eu que agradeço imensamente a oportunidade de poder dividir. Eu brinco que conselho, se fosse tão bom, a gente vendia, né? Mas se parte da discussão aqui puder mudar e ajudar vocês que estão escutando a melhorar a tua gestão, dar ideias novas, já valeu para mim. Sim. Isso me ajuda no meu objetivo de gerar um maior impacto na sociedade. Espetacular, espetacular. É isso, meus amigos, esse é o Audaz Podcast. Veja só, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se inscrever no Spotify, nos acompanhar nas mídias sociais. Acompanhe, inclusive, o Felipe no LinkedIn, né? O Felipe, ali é onde você mais atua, né? Sim, acabo atuando mais lá. Eu sou meio das antigas, TikTok para mim ainda não foi. Nada de dancinha, então. Espetacular. E eu faço um convite especial para você. Se você é gestor em posição de liderança, junte-se ao Audazes Hub. O Audazes Hub é um hub de networking de líderes da saúde para coevolução. Nós estamos agregando as maiores lideranças da saúde para trocarem experiências, não muito além do que apenas o podcast, mas outras situações reais, enfim, em grupos de WhatsApp, em listas de e-mail, para que a gente realmente crie um ecossistema de aceleração de liderança e criação de novos líderes para a saúde. Fiquem com Deus e um grande abraço.